Olá, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica. Bem-vindo à Eletrônica do Passado. E hoje nós vamos falar uma coisa da eletrônica que é apaixonante. A eletrônica tem muitos ramos ou muitos temas diferentes que são apaixonantes. Algumas pessoas gostam muito de montar fontes de alimentação, outras gostam de transmissores de FM, de AM, de ondas curtas, outras gostam de receptores. Já outras gostam de amplificadores de áudio. E hoje nós vamos falar sobre amplificadores de áudio nesse vídeo especial de Dia dos Pais. Eu, como pai, tenho 3 filhos maravilhosos, um já adulto de 19 anos e os 2 menores de 4 anos e 6 anos. Eu sei o que é sentir amor pelo filho, sei o que é ter responsabilidade e sei o que é ser abraçado pelos filhos no Dia dos Pais. Se você já é pai, parabéns, que esse dia especial seja cheio de alegrias para você. No vídeo de hoje, nesse vídeo especial, nosso presente do Museu da Eletrônica para os pais, nós vamos falar sobre amplificadores de áudio, mais especificamente vamos falar de um tipo de amplificador de áudio só, que é o que nos interessa, e ao final desse vídeo nós vamos montar juntos o amplificador e vamos ver o resultado, a qualidade do som dele aqui, num teste prático aqui na bancada. Bom, para começar, o áudio que nós ouvimos, o efeito do áudio que nós ouvimos, ele pode ser demonstrado usando instrumentação. Tem mais de uma forma diferente de nós analisarmos o áudio, logicamente, mas nós vamos usar o tradicional aqui, o mais comum, que é o osciloscópio, e aqui, didaticamente, eu estou usando 2 osciloscópios, um osciloscópio analógico, que é esse Hameg, e um osciloscópio digital, que é esse Siglent. Bom, o que eu tenho aqui mostrando para vocês para iniciar esta nossa conversa de hoje? Os 2 osciloscópios estão ligados na saída do nosso X-Data, que vai auxiliar nesse teste. O X-Data está ligado, está num volume médio aqui, e tem áudio agora sendo injetado nos osciloscópios. Eu vou mostrar tirando aqui o plug da saída de áudio do X-Data. Ok? Então esse áudio está sendo injetado nos 2 osciloscópios. O que a gente tem aqui nesses osciloscópios? No canal A desse osciloscópio analógico está ligado em um dos canais, o X-Data ele é estéreo, a saída dele é estéreo. Então a gente tem aqui um estéreo sendo injetado aqui, o canal, um dos canais do X-Data está sendo injetado no canal A do osciloscópio analógico. O outro canal está sendo injetado no canal 1 do osciloscópio digital. E o canal 2 do osciloscópio analógico está apenas com um sinal de referência de 1 kHz, com uma amplitude de 4 volts de pico a pico, apenas didaticamente, para que isso aqui vai servir para o nosso estudo. Nós vamos utilizar em engenharia, quando a gente estuda o áudio, o assunto áudio, é comum nós nos referirmos a uma senoide. Se aplica uma senoide, por exemplo, de 1 kHz na entrada de um amplificador e se analisa o comportamento do circuito a partir desse sinal senoidal de 1 kHz. Então, apenas como referência, 1 kHz, 4 volts pico a pico no canal 2 do nosso osciloscópio analógico. Vamos falar um pouco agora sobre, rapidamente, eu sei que talvez você não seja tão fã de teoria, e como esse é um vídeo especial para o Dia dos Pais, então a gente falará muito rapidamente sobre a teoria de amplificadores. Bom, para começar a falar de amplificadores de áudio, é inevitável, a gente tem que falar sobre as classes de amplificadores conhecidas. E não é ideia desse vídeo explicar sobre como funciona cada classe de amplificador. Mas se esse vídeo despertar em você o interesse por amplificadores de áudio, por esse tema, você vai pesquisar na internet. Eu recomendo que você pesquise em inglês, porque os vídeos americanos são
absolutamente maravilhosos. São verdadeiras aulas sobre amplificadores de áudio. Quando a gente fala de classes, o mais comum e o que a gente mais usa, se convencionou, são as classes A, B, AB, que são usadas para áudio. A classe C é mais usada para amplificadores ressonantes em telecomunicações, e a classe D se trata de amplificadores chaveados. Então aqui a gente não vai falar dessas duas classes aqui, C e D, e também não vai falar da classe B e AB, porque o que nos interessa nesse vídeo é aprofundarmos um pouquinho mais a classe A. Bom, o que a gente pode falar da classe A de um amplificador? A teoria de funcionamento ou o princípio de funcionamento de um amplificador de classe A basicamente que a gente tem um elemento que está amplificando, aqui no caso um transistor, nesse diagrama básico, um transistor BJT. Então a gente tem um transistor que está polarizado o tempo todo. Como o transistor está polarizado, a gente chama isso de polarização fixa. Polarização fixa. Nesta topologia de polarização fixa, se a gente analisar no plano aqui, se cria um nível médio, um nível CC médio, e aqui a polarização do amplificador em classe A sempre vai manter essa polarização fixa, independente do sinal que está sendo injetado. É diferente do amplificador de classe B, em que a polarização depende do sinal que está sendo injetado. Mas eu não vou falar disso. Vamos nos limitar ao que nos interessa aqui, que é o amplificador de classe A. Então a gente tem um transistor que está polarizado, a gente tem um mais B lá em cima, a gente tem um resistor de coletor e a gente tem um resistor de base. Isso aqui, análise simples desse circuito de polarização de transistor, pela análise simples, a gente já vê que ele está polarizado o tempo todo. Se ele está polarizado o tempo todo, significa que o sinal de entrada que começa em zero, se a gente analisar isso, como é que funciona então aqui? Normalmente aqui você vai entender agora o porquê que eu usei uma senoide de referência lá, que é o que se usa teoricamente no estudo. O sinal que começa em zero, o nosso sinal senoidal, o nosso sinal de áudio que é injetado no amplificador, ele vai começar aqui na entrada do amplificador, ele vai ser injetado e esse sinal vai ser entregue na saída do amplificador. Ele não vai, a polarização na classe A não vai variar, porque o transistor já está polarizado. Então é isso que a gente vê. Uma polarização de nível médio, a gente vê um nível CC aqui, e o sinal de entrada ele vai excursionar em cima dessa polarização, desse nível CC aqui, do nível médio que a gente tem. Bom, isso tem alguns problemas e tem algumas vantagens. É importante que você olhe para esse circuito, para essa topologia básica, e você vai notar que nesta topologia básica, a gente já tem aqui basicamente um circuito de polarização do transistor. Uma entrada, um desacoplamento de entrada e um desacoplamento de saída. O sinal de entrada é desacoplado da base pelo que normalmente se chama de C1, isso vai variar conforme o autor ou conforme o livro que você for estudar. Mas então esse sinal ele está desacoplado aqui na entrada e na saída. Bom, isso aqui também pode ser chamado de conexão direta, mas isso mais a nível universitário, né? Bom, então a gente tem aqui uma polarização fixa, a gente tem um nível médio, que é o princípio de funcionamento da classe A, do amplificador de classe A, e a gente tem, falando já das vantagens aqui, isso aqui são características, né? Um resumo das características do que é um amplificador de classe A, que pode começar nessa topologia básica e pode se construir amplificadores de altíssima potência.
pode-se construir amplificadores de 250 watts RMS usando a classe A. E agora você vai entender por quê. Talvez você não tenha entendido ainda. Vamos falar primeiro das desvantagens ou deficiências dessa topologia de classe A. Nessa topologia, como o transistor está o tempo todo polarizado, ele não depende então do sinal de entrada, ele vai estar o tempo todo consumindo. Então a gente tem um grande consumo de energia aqui. Então, falando de desvantagens, vamos anotar isso. Desvantagens do amplificador de classe A. Primeira desvantagem e significativa, um consumo de energia. Então, o amplificador, ele consome energia o tempo todo. E quando você tem consumo de energia, automaticamente você tem dissipação de calor. Então, o amplificador de classe A, ele tende a ser mais caro a sua produção, porque vai ter que ser investido em dissipação, muito mais em dissipação de calor, do que, por exemplo, no amplificador da classe A. Qual a próxima desvantagem? O que a gente estuda também, que é o que a gente chama de rendimento. Como esse amplificador ele consome muita energia, ele tem um rendimento muito baixo. Então, nessa topologia de conexão direta, a gente pode dizer que esse rendimento ele é em torno de 25%. Isso é muito pouco, porque se você considerar, por exemplo, num exemplo básico, se você tiver um amplificador que consome 10 watts, supondo, né, ele consome 10 watts, com 10 watts de consumo, esse amplificador vai conseguir entregar apenas 2,5 watts na sua saída. Então ele tem uma perda muito grande, ele tem uma perda de 75%. Essa perda, ou esse rendimento, ele pode ser minimizado se a gente considerar a topologia de transformadores. Ao invés de fazer o acoplamento, que a gente chama de acoplamento direto com capacitores, a gente poderia usar transformadores aqui. E aí esse rendimento vai subir mais ou menos em torno de 50%, a gente vai conseguir de rendimento melhor. Então esse é, digamos, essa é ou são as principais desvantagens ou as principais deficiências de um amplificador de classe A. Porém, agora a gente vem para as vantagens, e é aqui que a gente entende por que, se você assistir vídeos em inglês sobre amplificadores, você vai descobrir que nos Estados Unidos e em outros países existem fabricantes de amplificadores de alta fidelidade, os amplificadores hi-fi, né, que usam classe A. E por que eles usam classe A? Vamos lá. Na classe B, o que nós temos na topologia de classe B? E aqui é inevitável que a gente olhe para aquela senoide lá do osciloscópio que eu mostrei no início desse vídeo e que você analise. Numa topologia de classe B, e a gente pode mostrar um exemplo prático que eu trago aqui, um amplificador fabricado em 1968, que usa transistores de germânio, os excelentes transistores de áudio AC187 e AC88, par complementar, PNP e NPN. O que acontece no amplificador de classe B, ou que a gente pode chamar de push-pull? Aqui a gente está falando de um amplificador push-pull. Metade, quando a senoide está na parte superior, um dos transistores vai conduzir, é lógico, porque um é PNP e o outro é NPN. E quando está na parte inferior, o outro transistor vai conduzir. O que acontece então? Como existe essa transição entre um transistor e outro transistor, nós temos exatamente o problema da distorção de cruzamento, ou que você pode chamar ou estudar como crossover. O crossover é esse fenômeno que existe quando existe esse cruzamento, quando a senoide cruza do lado positivo para o lado negativo e vice-versa. É por isso que eu coloquei na tela no início do vídeo, e você pode voltar lá e ver o sinal de áudio que você quase não consegue visualizar na tela do osciloscópio, mesmo digital ou analógico. Ele é um sinal que fica o tempo todo fazendo esse cruzamento. É uma senoide, logicamente, então ela fica, em partes ela fica no lado positivo e em partes ela fica no lado negativo. Quando nós falamos
de um amplificador de classe A, como o transistor está polarizado e ele não depende desse sinal que está entrando aqui para polarização, e ele mantém então essa polarização de nível CC, de ponto, a gente pode chamar isso aqui de ponto médio. O sinal fica excursionando em cima desse ponto médio. Ele não faz a transição que o amplificador push-pull faz. E a vantagem, então, maior fidelidade. Muito maior fidelidade e uma muito maior qualidade de áudio. Inclusive, claro, isso é empírico, é opinião pessoal, tem pessoas que comparam o som do amplificador em classe A, principalmente se for com transistores de germânio, com o som da válvula, o som mais puro, o som mais real, o som que não tem distorção. Então, essas são as principais vantagens, a qualidade do áudio do amplificador de classe A. Bom, o que nós vamos fazer agora então? Nós vamos montar um amplificador de classe A usando dois transistores de germânio, como eu falei antes, AC188, excelentes transistores amplificadores de áudio, AC188. A gente vai montar então um amplificador duplo de 2 canais, estéreo, com 2 transistores AC188. Mas como fazer isso de maneira que a gente tenha o melhor rendimento e a melhor qualidade de áudio? Como nós falamos antes, quando o amplificador está usando transformador de saída e não acoplamento direto, como a gente viu lá, a qualidade, o rendimento aumenta. Esse rendimento pode chegar a 50%. E o que nós fizemos então? Vamos lá. Esse é o esquema do rádio Sharp BX327. Um rádio fabricado em 1961. Nós conseguimos em sucata 2 transformadores de áudio originais desse rádio. 2 sucatas desse rádio da Sharp. Eu vou deixar aqui a foto do rádio para você ver ele. Mas esse aqui é o esquema que está lá, é público na radiomuseum.org. Sharp BX327. Então a gente vai usar esse transformador de saída de áudio ligado numa caixa de som de 8 ohms e a gente vai fazer a montagem desse circuito de amplificador de áudio de classe A. Analisando a nossa topologia básica, o esquema, o circuito básico do nosso amplificador de classe A, a gente vai ver que, claro, aqui a gente está falando de um transistor que é NPN. Aqui a gente está falando de um transistor que é PNP. Então, logicamente que essa alimentação se inverte. Mas isso não é o foco desse comentário. O principal é o que um amplificador de classe A precisa. Uma carga, um resistor de carga no seu coletor. O que nós fizemos aqui através de um transformador de saída de áudio. O nosso transformador de saída de áudio, que foi retirado lá do rádio Sharp BX327. Aonde que está esse transformador? Por que eu não desenhei aqui ele no circuito? Essas são caixinhas de som. Eu não sei exatamente para que elas foram fabricadas, mas elas foram compradas numa loja antiga de eletrônica. O que a gente fez então? Os alto-falantes são de 8 ohms e a gente colocou aqui dentro das caixinhas o transformador do rádio Sharp. Esse transformadorzinho, que é um transformador pequenininho, de um rádio pequeno, como você viu na foto. Então a gente fez um furo aqui, colocou o transformador lá dentro e fizemos a ligação já, a caixa já é específica para isso. O transformador está dentro da caixa. Então, o fio preto da caixa vai no menos 9 volts da alimentação, o fio azul vai no coletor do AC188 e a gente já tem a parte de saída de áudio aqui, a parte de transformador de saída de áudio, ela já está dentro da caixa de som. Lembra, você deve ter visto já, muitos rádios antigos, principalmente a válvula, eles tinham o transformador de saída de áudio preso no próprio alto-falante. Foi isso que nos inspirou a colocar o transformador dentro da caixinha. Assim ele não está aqui fora e o volume do transformador já está adaptado aqui dentro. Bom,
Então, se nós voltarmos para a analogia da nossa, analisando aqui, né, fazendo a comparação do nosso circuito básico de polarização classe A, nós temos um resistor de carga, nesse caso que está no coletor, e aqui nesse caso o transformador de saída de áudio é a nossa carga, ou o nosso resistor de carga. O nosso resistor de base, que vai fazer a polarização do transistor, está aqui. O 100K vai fazer a polarização para a base do AC188. E aí aqui nesse lado, na entrada, nós temos um acoplamento que lá, em teoria, nós chamamos de acoplamento direto na universidade, mas aqui a gente fala muito em eletrônica, na eletrônica prática de bancada, nós estamos desacoplando esse circuito, então, a base do transistor da entrada do sinal, através desse capacitor eletrolítico de 10 microfarad. Aqui as tensões são baixas, são 9 volts, então você pode usar 16 volts, está perfeito. E aqui, então, o sinal de entrada, o nosso sinal, como nós não temos um pré-amplificador, a própria saída aqui do que nós vamos usar, que tanto faz usar o X-Data, usar o seu celular, por exemplo, você pode colocar um plug P2 estéreo aqui e ligar direto no seu celular, e aí você vai controlar o volume, o nível de áudio que você vai injetar nas duas saídas, você vai controlar lá no seu celular. É claro que você tem que ter cuidado. Se nós olharmos o datasheet do AC188, nós vamos notar o seguinte. Aqui tem os parâmetros parâmetros normais, atenção, coletor base, coletor emissor, emissor base, a corrente dele em miliamperes, e aqui o que mais nos importa, 300 miliwatts. Então, essa é a potência que o AC188 pode nos entregar, 300 miliwatts. Bom, se nós temos aqui um transistor que não tem uma topologia simplificada, ele não tem aqui um circuito pré-amplificador, é um único transistor alimentado com 9 volts, ele vai nos entregar no máximo 300 milivolts. Então, você não pode saturar a entrada, elevar muito o volume, que daí vai saturar o transistor e a qualidade do som vai ser comprometida. Vamos para a montagem disso aqui? Bom, essa é a montagem, ela é extremamente simples. Eu optei por fazer nessa pequena protoboard, e você nota aqui que mesmo sendo pequena, eu usei só uma parte dela aqui para fazer a montagem. E você vai poder montar de qualquer jeito, como você quiser. Você pode fazer uma pequena plaquinha de circuito impresso, você pode colocar em ponte de terminais. O mais importante nessa montagem é que você tem que ter um cuidado que os transistores de germânio vão esquentar. A gente vai mostrar isso didaticamente, porque eu separei aqui as duas fontes. Nós vamos usar primeiro essa fonte, que é um conversor, e ela mostra aqui para nós o consumo em miliamperes e o consumo em watts que o amplificador vai estar consumindo. Depois eu vou só mostrar isso aqui, depois eu vou passar para essa fonte, porque como essa fonte aqui é um conversor, ela vai injetar ruído no amplificador. Essa é uma fonte linear e a gente não terá ruído. Então começamos com essa e depois vamos para cá. Então tenha cuidado, o transistor de germânio ele é extremamente frágil com relação à temperatura. Você vai notar aqui que a gente tem os dissipadores de calor originais que estão aqui, e aqui a gente prendeu um outro pedacinho de alumínio, que foi tudo pintado de preto para ficar bonito, mas está preso aí um outro pedacinho de alumínio que vai ajudar a dissipar o calor para não queimar o transistor. A montagem é exatamente essa, não tem nada de misterioso aqui, você vai conseguir fazer a montagem sem maiores problemas. E aqui já deve chamar a sua atenção da simplicidade desse circuito. Apenas 5 componentes. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 componentes. Você tem o canal A, canal B é idêntico, as duas caixinhas de som com os transformadores de saída de áudio dentro delas, um pequeno capacitor de 220 microfarad, também por 16 volts, para fazer a filtragem desse sinal, manter esse sinal aqui, essa tensão aqui, melhor dizendo, essa tensão de entrada, manter ela estável, isso é importante, se bem que nós estamos, se você usar fontes de qualidade,
Você poderia até pensar que não precisaria desse capacitor, mas precisa, você tem que colocar esse capacitor. Você pode também usar 2 capacitores de 100 microfarad em paralelo, se desejar. Aqui eu optei por usar um de 220 micro. Então, essa simplicidade de circuito está aqui, mas com essa simplicidade de circuito, vocês verão o surpreendente som, a qualidade do áudio que a gente vai ter aí nas 2 caixinhas. As 2 caixinhas já estão ligadas aqui. Eu vou ligar agora a entrada, aqui eu optei por fazer assim, canal A e canal B. Ponto comum, para poder ligar as garrinhas do sinal que eu estou trazendo de lá, do canal A e do canal B. Aqui eu fiz direto a saída, e a alimentação também eu vou ligar com garrinhas aqui. O menos B aqui e o mais B do outro lado. Eu vou ligar e volto em seguida. Ok? Conexões feitas, e aqui você tem que ter um cuidado, evidentemente a entrada do amplificador tem que ser, você tem que usar cabos blindados aqui. Use cabos de áudio, cabos coaxiais de áudio, né? Eu tenho aqui esses 2 pedaços com as garrinhas que são fios normais, mas são adaptações que nós fizemos aqui para nível de laboratório. Você não vai fazer isso no seu amplificador definitivo. Se você decidir montar esse amplificador para desfrutar da qualidade maravilhosa do áudio que ele tem, você vai fazer da forma correta, como eu estou dizendo aqui. Então, canal A e canal B estão aqui nesse cabinho, estão indo aqui na nossa caixinha Bluetooth. Isso aqui é uma caixinha multifunções que nós fizemos. Você vai encontrar aí no canal o vídeo onde a gente mostrou isso aqui. É uma caixinha que nós temos um seguidor de sinais de audiofrequência e de radiofrequência, e aproveitamos e colocamos aqui então um Bluetooth, uma plaquinha Bluetooth normal, alimentada por 5 volts na rede elétrica, e aqui então é a entrada que vai lá no nosso amplificador, e já está aqui pareada com o celular, com músicas sem direitos autorais, e a gente vai agora então desfrutar da qualidade do áudio que tem esse amplificador de classe A com transistores de germânio. Vamos lá? Bom, a coisa agora que a gente precisa analisar ainda tecnicamente, antes de desfrutar do áudio, é exatamente a questão do consumo. Vamos olhar agora aqui, olha só, 9 volts, 540 watts, 540 miliwatts o amplificador está consumindo. Então a gente vê que realmente o rendimento do classe A tem essa desvantagem. Porém, vamos lá? Agora sim, empiricamente agora, você vai tomar a sua decisão se você gosta da qualidade desse áudio ou não. Antes disso, eu vou trocar a fonte, que como eu disse, a gente tem um problema aí com essa fonte chinesinha. Ela tem vantagens de mostrar ali as grandezas na tela, mas ela gera ruído no áudio. Então a gente vem para cá e vamos usar uma fonte linear, que é o ideal para um amplificador de áudio ser imune aí a interferências da própria alimentação. Agora sim, melhorou. Aqui a corrente que ele está consumindo, 9 volts. E vamos lá.
Can you hear me? Can you hear me now? Now. I'll be with you all night. Getting lost in your I'll be
feliz Dia dos Pais, obrigado por você assistiu. Se você gostou, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Se você montar esse amplificador, compartilhe a sua experiência aí nesse vídeo. Obrigado por você assistiu e até o próximo vídeo. Thank you.